Amém, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Estamos aqui para mais este devocional. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê livramento, sabedoria, para a glória dele. Estamos concluindo o capítulo 11 de Mateus e os dois blocos que nós temos para concluir este capítulo, nós vamos falar de hoje e amanhã, são dois blocos muito gloriosos, muito profundos, e a gente vai tirar uma meditação muito abençoada nesses dois. Primeiro é dos versículos 25 ao 27. Então nós vamos ler em Mateus, capítulo 11, verso 25 ao 27, que diz assim: Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Irmãos, que bênção, que capítulo, que momento, que trecho esse. Aqui nós temos muitas coisas, vamos a elas. Por aquele tempo, exclamou Jesus. Então ele disse isso em alto e bom som. Ele disse isso com o microfone perto da boca, como nós falaríamos hoje, para que a voz saia grande, alta, firme. E ele então jubila. Nós vamos ter um outro texto que vai falar essa mesma coisa, que ele exultou e exclamou. Ele gritou feliz. Por quê? Porque é a troca de planos. Nós vamos entender essa troca de planos, é claro, quando estivermos lendo Mateus 13, 44. Mas essa é a troca de planos, faz parte da troca de planos. Você viu ele corrigindo ali, no caso aqui a Cafarnaum, a Corazim, a Betsaida, mas está tudo reprovado, não é só essas três não, tudo reprovado. Todo o projeto de que a igreja fosse estabelecida através de Israel estava caindo por terra. E aí o Pai, ele faz essa troca, e o Senhor Jesus glorifica, ele fica feliz, e ele fala: graças te dou, Senhor do céu e da terra. Por que ele dá graça? Porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste ao pequenino. Como assim? Como que Deus escondeu as coisas dos sábios? Como que Deus escondeu as coisas dos instruídos? É porque quando esses homens da lei, os fariseus, os ministros, os governadores, eles tinham que receber a palavra de Jesus e comer dela, virar discípulo, entregar aos homens e depois Israel e evangelizar o mundo. O que acontece nessa questão? O Senhor, ele muda, ele tira isso, não vai dar mais para eles. Não, ser um líder judeu não significa que será um líder das palavras do Evangelho. Então, o reino dos céus que desce em Israel para ativar os judeus para uma obra mundial, ele agora então foi escondido, ocultado. A gente vai guardar até capítulo 13. Ele foi escondido, ele foi ocultado. E agora ele vai ser revelado para quem? Para os pequeninos, que é o finalzinho aqui do versículo 25. Foi escondido dos instruídos, mas vai ser revelado para os pequeninos. Aí o verso 26 ele fala: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Veja, Deus se agradou de fazer assim. Deus foi quem ficou de saco cheio daquela gente, falou: vamos parar com essa igreja aqui em Jerusalém, em Israel, não vai dar, vamos fazer diferente, vamos fazer desse jeito aqui. E Jesus, aleluia, porque o Senhor vai fazer desse jeito. Glória a Deus. Ele exultou, ele exclamou, ele agradeceu. O Pai não vai destruir todo mundo, ele tem um outro plano. E no verso 27 ele fala: tudo me foi entregue por meu Pai.
tudo que ele está falando vai ser exatamente a obra da igreja. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ou seja, aquele homem, Jesus ali na terra, só é conhecido de Deus, dentro de quem está fazendo a obra ali. Ninguém sabe quem é ele, nem os discípulos. E ele diz mais: ninguém conhece o Pai senão o Filho. Aí, nós está lá em João, capítulo 8. Aqueles homens ouvem do Senhor e ele fala: vocês são filhos do diabo. Porque se vocês fossem filhos de Deus, não queriam me matar. Por quê? Porque se eles realmente conhecessem a Deus, eles iam saber que Jesus é Deus. Meu Deus, a matemática é tão simples. Você está na frente de Deus falando que é filho de Deus, mas você quer matar Deus com pedrada. Você tem sentido uma coisa dessa? Por isso que o Senhor fala: conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. João 8. E aí eles falam: nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus fala: antes que Abraão existisse, eu sou. Eles enlouquecem. Ele não tem 50 anos. Ele conhece Abraão. Aí o Senhor Jesus fala o que para eles? Estou pregando João 8 para você. Aí o Senhor Jesus fala o que para eles? Abraão viu o meu dia e se alegrou muito. Você sabe? Quando Deus fala para Abraão contar as estrelas, Deus contou o evangelho da igreja, o evangelho do reino. Deus contou o que aconteceria hoje entre nós. Deus contou o evangelho nas estrelas. E Abraão viu Jesus no evangelho. E ele se alegrou muito, porque ele entendeu como é que todo mundo seria filho dele. Não era um filho de Sara com um filho de Isaac, com um filho de Rebeca, com um filho de José, com um filho do filho de José. Não, era maior que esse. Abraão ficou muito feliz. E aí ele diz aqui mais: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E nesse aquele a quem o Filho quiser revelar, tá eu e você, meu amigo. Que o Senhor Jesus, ele tem em sua obra o maior anseio de revelar o Pai para nós. Ele já começou a revelar dizendo: chama ele de Pai. Ele continuou a sua obra falando: fala que ele é santo, louve. Aleluia. E nós então nos fazemos conhecidos de Deus. Sabe, quando Jesus fala: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos líderes judeus e revelaste para mim, para você, que nem somos de Israel, moramos no Brasil e somos chamados por Deus para liderança na igreja. Aleluia. Oh, não fuja da liderança da igreja. Você não tem ideia de como é grande isso. Não somos dignos de fazer esse papel, mas se o Senhor nos colocou nesse papel, amemos Ele, demos a nossa vida por Ele, nos entregamos para isso. Por favor, eu apelo para você. Você é um pequenino chamado para revelações celestiais, para conhecer o Pai, para conhecer o Filho. Ah, mas as dificuldades, as lutas, as barreiras, tudo isso é por causa de tão grande obra que tem aberto nas tuas mãos. Mas presta atenção: o Pai, que é o Senhor da terra, que é o Senhor do céu, vai guardar eu e você, vai guardar nossas vidas, vai guardar nossa entrada, vai guardar nossa saída, vai guardar nossa história e vai nos levar em segurança para Ele na hora em que Ele aprouver.
Que benção, que benção. Desculpa a minha emoção. É que a palavra de Deus, ela faz isso comigo. Ela é fantástica, ela é capaz agora de ficar remoendo na minha mente o dia inteiro. É capaz de eu me pegar chorando mais pra frente. Por causa disso, oh Pai. Obrigado por ter me chamado como um dos seus pequeninos. Por ter trazido revelação, por ter trazido graça. E graças te dou, porque o Senhor é santo, santo, santo. Aleluia, aleluia. Oh, querido irmão, querida irmã, você precisa ir trabalhar hoje, você precisa ter no seu dia hoje esta grande graça de ter sido chamado, de ter sido escolhido, de ter sido colocado pelo Senhor para a glória do nome dele, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te guarde, que o Senhor te ilumine, que o Senhor te proteja, que o Senhor te abençoe. E amanhã nós vamos voltar para concluir o capítulo 11 com outro trecho glorioso. Em nome de Jesus. Fica com Deus e até amanhã.